Vamos lá para mais um dia da nossa maratona de lives, né? Vão entrando aí. Quem não bebeu água, não esquece que agora é o momento, hein? Já pega a garrafinha de água, vai me assistindo e bebendo água. É muito importante que a gente se mantenha hidratadas. Eu sempre falo isso daqui para vocês. Vai chegando, vai entrando e sejam muito bem-vindas a mais uma live aqui nesse perfil. Para quem não me conhece, eu sou a Jéssica e lembrando que essa é uma live de aquecimento, tá? Onde eu estarei fazendo lives todos os dias aqui para vocês, para deixar vocês preparadas para a semana desbloqueando o emagrecimento, hein? E lembrando que nessa super semana que vai acontecer dos dias 23 a 30 de junho, então já coloca aí na agenda o compromisso, já deixa aí bonitinho para não esquecer. Eu vou estar te mostrando, né, o passo a passo para você que é mulher conseguir emagrecer sem dietas extremas e recuperar a sua autoestima. Então não esquece, tá bom? E para quem que é esse evento? Esse evento é para você que é mulher, para você que tá já com a autoestima abalada, autoestima baixa, já não sabe nem que é mais autoestima, né? Porque não gosta mais do corpo em que está habitando, já não se reconhece mais quando se olha no espelho. Então é também para você que não aguenta mais estar acima do peso e já não sabe mais o que fazer. E para você se inscrever é muito simples, galera. É só para quem está me vendo aqui no Instagram ir lá na minha bio, o link está lá, clicou no link, se inscreve, já garante a sua vaga. E se você está me vendo do YouTube, o link vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Então não esquece, se inscreve e não perde, porque essa semana promete ainda mais do que as lives aqui que a gente está tendo, tá? E o tema da nossa live de hoje é um tema também muito importante e bom, porque vão se criando crenças, né? Em relação ao processo de emagrecimento, as mulheres conseguirem emagrecer, e a ideia é a gente ir desmistificando isso, porque já são coisas que estão lá no passado, mas muitas de vocês não sabem disso e ainda continuam acreditando. Então, o tema da aula de hoje, da nossa live de hoje, né, é exatamente esse. Por que você não precisa de academia para emagrecer? Eu vou explicar para vocês aqui hoje. E aí, para a gente começar, já como é de costume, já vai me contando aqui nos comentários. Você ainda acredita, né, que precisa de uma academia para conseguir emagrecer? Você ainda acredita nessa ideia que se você não tiver uma academia, você não vai emagrecer? Porque muita gente ainda acredita que precisa de uma academia, né? Então vai me contando que eu quero saber de vocês. E qual seria a diferença entre treinar em uma academia e treinar em casa? Qual seria a diferença, né, dos dois aí? Para você que ainda acha que só tem resultado quem treina na academia. Primeiro que a diferença está justamente nos ambientes. Treinar em casa, você vai ter o conforto da sua casa, você vai ter uma economia maior de tempo e você vai ter treinos que a gente vai utilizar, na grande maior parte das vezes, o seu próprio corpo como resistência ali para se vencer. Já na academia, treinar na academia, você vai ter que ter um tempo maior de deslocamento, você vai ter equipamentos, né? A possibilidade de equipamentos, enfim, e um ambiente diferente, com mais pessoas, né? Mas eu tenho o mesmo tipo de resultado treinando em casa e treinando na academia? Sim, você consegue o mesmo tipo de resultado, tá? A diferença tá basicamente nisso, né? Se você tem uma vida mais corrida, uma rotina mais puxada, você vai ter uma economia maior de tempo treinando em casa, porque você não vai ter que sair da sua casa, ir até a academia, enfim. Então você ganha tempo, tendo a possibilidade de ter resultados iguais. Às vezes até melhores, tá? Eu tenho uma aluna, inclusive, que teve um resultado, assim, extraordinário. Mas no decorrer aqui eu vou falando para vocês. Já na academia você vai ter que se deslocar, né? Enfim, e aí tem a questão dos aparelhos. Mas você vai conseguir ter o mesmo tipo de resultado
treinando em casa ou treinando na academia, tanto faz. Ou também de forma híbrida. Eu tenho alunas que treinam de forma híbrida, tá? O que seria essa forma híbrida? É treinar em casa e treinar na academia e conciliando os dois. Então, tô com um tempinho um pouco maior, vou para academia. Hoje tô com um tempo mais apertado, treino em casa mesmo. Isso seria uma forma híbrida, né? Você ir conciliando os dois. Mas você consegue ter o mesmo tipo de resultado. É porque essa crença de que a gente precisa de uma academia para conseguir emagrecer criou-se devido à crença de que musculação é máquina, né? A gente precisa das máquinas. E na verdade, a gente precisa que seja funcional, né? A ideia em si de você fazer os treinos, né, é que ele seja funcional. Os exercícios precisam ser funcionais. Além da estética, precisa ser coisas que façam com que você desempenhe melhor as suas atividades do cotidiano, como sentar e levantar de um vaso sanitário, sentar e levantar do sofá, pegar sacolas de feira, né, sacolas de mercado pesadas, colocar coisas pesadas em cima, levantando os braços. Então, o exercício, acima de tudo, ele precisa ser funcional. E a musculação, ela não se resume somente em máquina, em academia. A gente fala musculação, mas na verdade é o treino de resistência, é o treino resistido, tá? Não é nem de resistência, é treino resistido. E esse treino resistido, ele pode ser feito na academia, ele pode ser feito em casa, ele pode ser feito em máquina e ele pode ser feito sem máquina. Porque o treino de musculação, o treino resistido, é você resistir a algo, é você vencer uma força, uma resistência. E você consegue fazer isso, né? Vocês já ouviram falar em calistenia? Vocês já viram pessoas que praticam calistenia? Elas são extremamente definidas, né? Tem um volume muscular legal. A calistenia é basicamente o treino que você vai fazer em casa, né? Treinar em casa. Os movimentos, agachamento, flexão de braço, puxada. Então, assim, tudo isso tem na academia também e você consegue fazer em casa. A diferença está nos equipamentos. Eu basicamente utilizo equipamento com os meus alunos, eu utilizo equipamento, utilizo máquina, sim. Mas se você falar, você prefere máquina ou livre? Livre. Por várias questões, vários fatores, né? Primeiro, por essa questão da funcionalidade. O exercício livre, ele é muito mais funcional. Geralmente são exercícios que a gente precisa no nosso dia a dia para realizar determinadas atividades. E tem a questão também do gasto calórico. Exercícios livres demandam um gasto calórico muito maior do que exercícios em máquina. Então, pensando em processo de emagrecimento, você vai ter uma vantagem maior fazendo livre do que na máquina, tá? Além de trabalhar, ter a possibilidade de exigir muito. E por que que gasta mais calorias? Porque exige muito mais do seu corpo, de consciência corporal, de musculaturas auxiliares do que a máquina, tá? Então é por isso que eu prefiro ali usar essa estratégia. Então já fiquem sabendo que vocês conseguem ter o mesmo tipo de resultado. Não é ruim treinar em casa, não é inferior a treinar a academia, tá bom? Basicamente a diferença é em relação às máquinas, né? Na academia a gente tem máquina, em casa a gente vai ter ali o peso do corpo. Mas mesmo depois de ter dado essa explicação aqui para vocês, pode estar pensando, né? Mas não tem nenhum peso em casa, nenhum equipamento em casa, que é justamente o que eu acabei de falar aqui. Como eu vou fazer, né? O que eu faço? Mas quem disse que você precisa investir em equipamento, em peso? Você não precisa investir. Você pode começar fazendo treinos em casa somente com o peso do seu corpo. Tem essa possibilidade. E os treinos ficam dinâmicos também, tá? Você não precisa logo de cara investir em equipamento, em aparelho, em peso, enfim. Claro que, com o passar do tempo, você vai ficando mais bem treinada, você vai tendo uma constância maior, você vai melhorando a sua consciência corporal, o seu condicionamento físico, a sua composição corporal. E isso eu digo mais para frente. Aí, talvez torna-se interessante você começar a fazer algum investimento ali em peso, em elástico, tá? Mas isso é mais para frente, né? A gente tá começando agora, você vai começar agora, você não precisa logo de cara já pensar em investimento. A mesma coisa em relação ao suplemento, né? Muitas alunas me perguntam, mas o que eu tenho que tomar? O que eu faço? O que eu compro de suplemento? Toma água.
É a água que você precisa tomar. Se você não toma nem 1 litro de água, começa tomando 1 litro. Ah, eu tomo 1 litro, vai para 2 litros. Então você está começando, você não precisa de suplemento logo de cara, você não precisa pensar nisso. Vamos pensar primeiro em conseguir fazer o básico que a gente precisa fazer bem feito. Conseguiu fazer o básico, conseguiu mudar algum tipo de comportamento que antes não era saudável e agora é, conseguiu criar constância nos treinos, beleza. Aí a gente começa a pensar em suplemento. Mesma coisa. Aí a gente começa a pensar em investimento de peso, elástico, enfim. Mas antes a gente precisa fazer o básico bem feito, tá? Senão de nada vai adiantar. Mas você também pode estar com outro problema, né? Além dessa dúvida aí do investimento em aparelhos. Mas e se a sua dúvida também for o medo? Mas, Jéssica, eu nunca fiz nada, eu não sei nem por onde começa, eu tenho medo. E se eu não souber fazer? E se eu não souber executar? E blá, blá, blá. No meu programa, isso não é um problema. Por quê? Porque eu dou todo o suporte para as alunas, elas têm o meu auxílio todos os dias, então não é problema. Você pode ser a pessoa mais leiga em relação ao exercício possível. Você vai conseguir executar, você vai conseguir aprender, você vai conseguir fazer. Até porque eu falei aqui para vocês que o exercício ele precisa ser funcional. Então a gente vai trabalhar com uma demanda de exercícios funcionais que você já faz no seu dia a dia, né? Agachamento, remada, que é a puxada, levantar o braço, a gente vai tornar isso movimentos funcionais, né? A gente vai trazer a sua realidade para o treino. Então não vai ter problema em relação a você não saber fazer. Aí é óbvio que vai ter algumas correções, a gente vai aprender a executar esses movimentos de forma correta, né? Mas não precisa ter medo, porque você vai aprender, você vai conseguir executar. Não é um bicho de 7 essa procedência que você não sabe fundo ali se tem uma formação ou não, é exatamente isso. Ela começa a te passar coisas mirabolantes, meio que um invencionismo mesmo da cabeça. Você olha e fala, meu Deus do céu, aonde que eu vou conseguir aplicar isso no meu dia a dia? Vai se encaixar esse tipo de movimento. E aí você realmente, de fato, vai ter uma dificuldade para fazer, né? Talvez você nem consiga fazer, porque foge completamente da realidade, é algo que ela tirou ali da cabeça dela para você fazer. Então eu parto muito do princípio de que o treino precisa ser funcional. Então eu tento tornar ele o mais acessível possível para as alunas, para que elas não tenham esse tipo de dificuldade, tá? E aí, qual seria o maior benefício de você treinar em casa? É exatamente o que eu falei. Se você tem uma rotina, né, no início da live, se você tem uma rotina. Gente, de novo, os pernilongos estão me acabando aqui em casa, socorro. Eu preciso jogar um negocinho, eles não param de me picar. Enfim, se você tem uma rotina muito corrida, muito apertada, acorda 4 da manhã, sai às 5, entra no trabalho às 7, chega tarde, tem que buscar filho na escola, tem que preparar a comida, aí não pode dormir muito tarde. Qual a vantagem de você ainda ter que pensar em se deslocar para ir para uma academia? É muito mais vantajoso e benéfico para você já treinar na sala de casa. Então, o maior benefício que você tem em treinar em casa é exatamente essa poupança de tempo, essa economia de tempo para uma rotina que já é contadinha ali, né? Então, quando a gente pensa em ter essas mudanças de mindset, de comportamento saudável, a gente tem que pensar em estratégias que vão facilitar isso, não que vão prejudicar, que vão tornar mais difícil para a gente, né? Então, o maior benefício é você ter essa economia de tempo, tá? Tendo a possibilidade de ter resultados iguais a quem treina numa academia, ou talvez até melhores se a sua dedicação for maior que uma pessoa que treine na academia, tá bom? Mas para falar. Mas você pode também falar que
né, ser uma outra dúvida aí que nunca praticou, eu até citei aqui no início da live, né, acabei citando essa outra dúvida, que você nunca praticou nenhum tipo de exercício na sua vida, né, você nunca fez nada, você é uma pessoa completamente sedentária, ali a última vez que você praticou uma modalidade de exercício foi na escola, na educação física ali, antes de chegar no 5º ano, né, porque depois do 5º ano a gente tende a não praticar mais os exercícios que o professor passa. Então foi a última vez que você praticou exercício na sua vida. Como você vai saber que consegue sozinha? É exatamente o que eu falei para vocês lá. Eu dou todo o suporte. Os exercícios são exercícios que você já faz no seu dia a dia, na sua realidade de vida, porque são exercícios funcionais. Então você não precisa saber fazer, né? Você só precisa aprender a fazer. E é exatamente o que eu vou fazer com você. Eu vou te ensinar a fazer. Então você não precisa ter esse medo de, eu nunca fiz. Ai, e agora? Como saber se eu vou conseguir fazer sozinha? Claro que você vai. E outra, você não vai estar sozinha, você vai ter o meu acompanhamento, né? Você tem o meu acompanhamento ali. Então você vai ter a possibilidade de um grupo no WhatsApp também com outras pessoas, com outras mulheres, que vão estar tendo o mesmo suporte que você, vão estar passando pelo mesmo processo que você. Então não precisa ter esse tipo de medo, porque ele nem vai existir, tá? Ele nem vai existir. E o que será que vale mais, né? Treinar em casa ou treinar na academia? Em relação a resultado, não tem diferenciação. Não tem diferença, é o que eu tô falando para vocês. Aplicando o método certo, né? O protocolo certo, você vai ter o mesmo tipo de resultado, ou talvez até melhor. Então, o que vai valer mais? Vai depender de qual momento da sua vida você está. É o que eu dei o exemplo. Se você é uma mulher que tem uma vida mais corrida, mais conturbada, na minha opinião, o que eu vou te aconselhar é treinar em casa. Vai valer muito mais a pena para você, porque você não vai atrapalhar tanto em relação a você ter que mudar, modificar a sua rotina e ter que dedicar mais tempo. Agora, se você é uma mulher que tem um tempo mais flexível, tem uma rede de apoio, o marido ajuda ali, treinar na academia é uma possibilidade, talvez vá valer mais para você. Então, isso é muito individual para eu responder assim. Você tem que avaliar o seu momento, né? Em que momento você está. Ou talvez você pode optar por fazer híbrido. Como eu falei, eu tenho alunas que fazem híbrido, né? Então você pode treinar. Tô com tempo maior, vou para academia. Às vezes tem o Gym Pass aí, o Total Pass, né? Às vezes você tem esse benefício, então você não precisa fazer um plano na academia, aí você vai para academia, tem um tempo maior, tô com uma rotina mais apertada, treina em casa. Mas o mais importante é você manter essa consistência nos seus treinos, né? E se você quer saber como as minhas alunas elas conseguem resultados incríveis treinando em casa ou treinando híbrido, não deixa de participar da semana Desbloqueando Emagrecimento. Se inscreve e garante sua vaga, porque lá eu vou contar para vocês como elas conseguem fazer isso, tá? Porque eu tenho muitas alunas que fazem isso. Como eu disse, eu trabalho com pessoas reais, mulheres reais que têm uma vida corrida, né? Não é algo que foge da nossa realidade. É o que a maioria passa, tá? É o que a maioria passa. Então, lá eu vou contar para vocês como elas conseguem fazer, né? E na sua opinião não, né? Vocês aí que estão do outro lado, onde vocês veem que as pessoas mais erram, né? Em relação a isso. Eu tenho uma visão, porque eu tô enchendo aqui porque eu já bebi tudo, tô falando muito. Como eu tô aqui do outro lado, né? Eu geralmente pego esse outro lado mais de escutatória, de problemas, de dificuldades. Onde as pessoas mais erram é exatamente em querer se comparar, em querer mudar da água para o vinho, em querer buscar estratégias que elas acham que são milagrosas, porque elas têm essa crença, né, instaurada aqui, e ninguém nunca falou para elas que na verdade não tem essas estratégias milagrosas. E aí elas acabam, ao invés de pegando estratégias para facilitar esse processo, elas usam estratégias que vão dificultar esse processo. Então você vê uma mulher com uma rotina completamente cansativa, super corrida,
que tem o tempo muito contado, acreditando cegamente que ela precisa da academia para emagrecer, então ela quer ir para a academia. E aí ela não consegue ter resultado porque ela não consegue ter uma constância. Na primeira oportunidade, ela vai ter uma desculpa maior para ela não ir, e aí ela vai ter uma frequência baixa e ela não vai ter resultado. E aí ela não consegue enxergar que o problema está justamente em buscar estratégias que não facilitam nada esse processo. Então, para mim, o maior erro, né, onde as pessoas mais erram é exatamente isso, em não ter clareza de achar estratégias que facilitem, né? E aí buscam estratégias que dificultam por não ter esse entendimento, né? Que acham que precisam ali da academia para que isso aconteça. Me diz aqui nos comentários se não é assim mesmo que acontece com vocês ou se vocês não conhecem alguém que é assim, que fez a matrícula lá na academia, tem uma rotina super doida, corrida pra caramba e mais falta do que vai na academia. Aí como que ela vai ter resultado? Se o que eu falei lá para vocês, o básico não está sendo bem feito. Então não adianta a gente procurar ter resultado se a gente está dificultando o processo do que a gente precisa fazer, né? E eu cheguei nessa conclusão. Como vocês acham que eu cheguei nessa conclusão, né, disso? Eu cheguei nessa conclusão porque é exatamente o que eu tô falando. Eu vivo aqui do outro lado, então eu vejo muitos relatos e eu consigo identificar algo que vocês talvez não estejam vendo, né? Então, quando alguém vem me procurar, fala que não consegue, não tá conseguindo ter resultado, não sabe o que tá fazendo, e você olha ali o contexto geral, é exatamente isso que está acontecendo. Por isso que eu cheguei nessa conclusão, né? E por onde você deve começar, né? Por onde começar para que isso não aconteça com você? Se inscrevendo na semana Desbloqueando Emagrecimento, porque lá você vai conseguir aprender estratégias que vão fazer você sair desse ciclo sabotador, tá? Dessas questões que sabotam o seu resultado. Então, não esquece de se inscrever, hein? E se você tiver pergunta, se você tiver com a dúvida, será que vai ser caro participar do evento? Eu falei isso em uma das lives aqui que a gente já teve, mas talvez algumas de vocês que estão presentes hoje não viu essas lives. O evento é totalmente gratuito, tá? Essa semana é totalmente gratuita, vocês só precisam se inscrever. Então não se preocupem em relação a valor, porque vocês só precisam se inscrever para participar. Ele é gratuito, gratuito. E aí, outro questionamento que vocês podem estar tendo nesse momento, depois de saber de tudo isso que eu falei, né? Quais são os efeitos colaterais que treinar em casa pode gerar em vocês? Colaterais, eu não diria bem isso, né? Se esse for o questionamento. Eu diria quais efeitos benéficos, quais benefícios eu vou ter treinando em casa. Você vai ter mais disposição, você vai ter um percentual de gordura menor, você vai ter uma melhor qualidade de sono, você vai ter mais força, menos dores. Então você vai ter vários benefícios aí ao seu favor, né? Eu não diria colaterais, eu diria benefícios. Então são benefícios que vão te trazer você treinando em casa. Economia de tempo, você pode treinar e o seu filho tá junto com você ali, tendo um tempo maior com ele, né, de afeto. Então, tudo isso é benefício para você, né? Tudo isso são coisas que vão te agregar. E eu queria saber muito de vocês, se alguma de vocês que está me assistindo aí hoje já tentou alguma vez treinar em casa. Me conta aqui que eu quero saber aqui embaixo. Vocês já tentaram treinar em casa? Né? Eu queria saber de vocês o que é essa experiência, né? Porque às vezes vocês não tenham tentado justamente porque tem essa crença ainda, acha que não vai valer a pena. Só vai valer a pena se for para academia. E não tem a possibilidade de ir para academia, não tenta nem treinar em casa, né? Então eu queria saber aqui de vocês, comenta aí. E aí vocês podem estar pensando, né? Será que eu dou conta? Mesmo tudo que eu falei aqui, depois de tudo que eu falei aqui, ai, será que eu dou conta? E se eu não conseguir dar conta? E agora? Meu, vocês já são mulheres fodas. Vocês dão conta de coisas muito piores. Vocês dão conta de trabalho, de filho, de casa, às vezes de marido.
O que te faz acreditar que você não é capaz de dar conta de treinar em casa? Que você não vai conseguir? O que acontece na maior parte das vezes, né, é que vocês acabam fazendo o questionamento errado, vocês não têm o entendimento. E aí vocês acham que vocês não são capazes, vocês mesmas, não acreditam no potencial que vocês têm. E aí vocês já começam com esse pensamento de derrota, de desistência, antes mesmo de tentar. E o que eu quero que vocês tenham depois dessa live de hoje é o pensamento oposto, é um pensamento de vencedora, de uma mulher segura, uma mulher guerreira. A vida de vocês já é difícil pra caramba. O que faz vocês pensarem que não vai dar conta de um simples treino em casa? Vocês conseguem. O que vocês não têm ainda clareza do que realmente o treinar em casa vai te trazer de benefício, o que isso vai te proporcionar. Que o fato de você treinar, de você ter uma qualidade de vida melhor, é que num futuro próximo você evite médico, evite internações, evite remédios, evite dores. Então é isso que falta em vocês, é ter esse entendimento, essa clareza que muitas vezes não tem. A gente acha que o fato de treinar se resume única e exclusivamente em estética. E na verdade a estética ela conta? Conta muito, né? Eu entendo vocês pensarem assim. É ruim a gente se sentir mal com o corpo que a gente tá hoje, né? Não ter autoestima, se sentir frustrada e tentar pensar em outros benefícios. A gente quer enxergar ali só a estética. E você pode enxergar só a estética, mas você precisa entender também que não é só ela, né? Não é só esse benefício que o fato de treinar e ter comportamentos mais saudáveis vai te trazer. É muito além disso. Vai te trazer muitas outras coisas. E a gente não precisa pagar para ver, né? Porque às vezes a gente não leva a sério o exercício, a gente não põe tanta credibilidade nele, porque a estética se torna algo superficial, né? Se torna algo, como eu posso dizer aqui para vocês, fútil, né? Se torna algo fútil. Mas na verdade, vocês precisam entender que o fato de ter comportamentos mais saudáveis e praticar o exercício físico, né, começar a treinar, é um remédio poderosíssimo, é o melhor remédio que existe. E aí eu não preciso esperar chegar o problema, né? Começar a chegar as dores, a queda de imunidade, uma doença, para eu querer mudar. Porque a gente tem muito essa mania de que enquanto eu tô bem, mesmo eu estando frustrada, estando mal com o meu corpo, como eu não tenho nenhum sinal físico assim de dor, de desgaste, né, que não seja uma dor psicológica, eu posso levar tranquilamente, eu posso ir até pagar para ver, né, até acontecer algo mais grave. E eu consigo antecipar isso, eu não preciso esperar passar por isso, sabe? Então vocês têm que ter esse entendimento. A estética conta? Conta muito, mas não é só nela que a gente tem que se basear. A gente precisa se basear em outras coisas e ter esse entendimento, né? A gente precisa entender todos os benefícios que um treino e hábitos mais saudáveis vão trazer para nós, vão trazer para vocês, né? Não é legal a gente ficar à base de remédio, desenvolver aí uma hipertensão e ter que ficar tomando remédio de pressão todo dia, às vezes 2 vezes no dia. Não é legal a gente desenvolver uma diabetes tipo 2 por conta de uma alimentação que não é legal, sedentarismo, e ter que ficar tomando remédio. A gente acha que a diabetes é uma doença boba, mas na verdade a diabetes é uma doença extremamente grave. O índice de óbitos devido à diabetes é grande, tá? Então é uma doença que a gente precisa ter uma atenção maior. Coração, né? Ficar tomando remédio por coração porque se tornou alguém cardíaco ali. Enfim, todas essas doenças que eu tô falando aqui para vocês, colesterol, são doenças que a gente adquire com hábitos ruins, sedentarismo, falta de exercício, né? Uma alimentação ruim. Então, são hábitos, são doenças que podem ser evitadas. E o quanto antes a gente despertar para isso e começar a ter a mudança para evitar, melhor é. Menos difícil vai ser, não vai ser tão difícil.
Porque quando chega nesse ponto, aí é muito mais difícil. Então entendam, tá, o tamanho do problema e escolham qual difícil vocês querem levar aí por mais tempo na vida de vocês. Eu não escolheria chegar ao ponto de ter que começar a tomar remédio para mudar, né? Eu prefiro começar essa mudança agora. Então reflete aí hoje, depois dessa live que a gente teve, o que vocês preferem como difícil, o que vocês preferem para agora, para hoje, para que num futuro vocês olhem para trás e o seu eu do futuro agradeça o seu eu de agora pela decisão de mudança nesse ponto da vida e por ter começado a se olhar com prioridade, se olhar com mais carinho e se cuidado, ter esse autocuidado, tá bom? E por isso, hoje é só isso que eu tenho para dizer para vocês. A gente está encerrando por aqui. Não esqueçam que amanhã teremos a nossa próxima live com mais um tema bombástico a 1, tá? Começa a 1. Então já programa o reloginho para não perder. E não esquece também que tá chegando a semana desbloqueando o emagrecimento. Faltam 11 dias. 11 dias para nossa semana. Então não deixa de se inscrever. Corre lá no link da bio ou clica aqui na descrição do vídeo e se inscreve para não ficar de fora. Um beijo no coração de todas e até a nossa próxima live.